A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus irmãos, meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal, ao nosso canal de apologética, de doutrina, de ensinamentos. Hoje é um vídeo, vamos dizer assim, um pouco contundente. Talvez esse vídeo, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, a não ser que você já estudou. Dentro de muitas versões, eu vou trazer a mais apropriada. É sobre a questão de dois pontos na Sagrada Escritura, difíceis de se entender. Eu trouxe até um vídeo mostrando sobre a classe dos vários batismos. Eu gostaria de explicar mais, aprofundando com o tempo, porque foi pegando assim rápido, ao pé da letra, mesmo, porque eu estava falando dos vários batismos. E aí não deu muito para explicar sobre a questão do batismo sob condição para os eunucos, né? Nós vamos colocar aqui na tela, diretor, o capítulo 8, versículo 36 de Atos dos Apóstolos. Põe na tela, diretor. Nós já vamos direto porque vai ser um vídeo curto. Olha só, diz assim, ó. Continuando o caminho, encontraram água. Era o eunuco e o diácono Filipe. Disse então o eunuco, veja, o eunuco. Olha, o eunuco. Eis a água. Que impede que eu seja batizado? Volta para mim, diretor. Olha só. Os eunucos, eles eram afastados, eles eram rejeitados. Não é porque eles nasceram impossibilitados ao casamento. Jesus fala deles em Mateus capítulo 19, versículo 12. Há eunucos que nasceram desde o ventre de suas mães impossibilitados ao casamento. Há eunucos que são feitos pelas mãos dos homens, cirurgias de mudança de sexo, que não tira as partes íntimas. E há eunucos, o terceiro eunucos, que se fizerem eunucos, celibatário pelo amor ao reino de Deus. Está falando do celibato. Mas esse primeiro eunuco que Jesus fala ali, é esses que não tinham uma honra, eles eram rejeitados, eles não eram aceitos no templo. Se nós pegarmos algumas passagens veterotestamentárias, nós vamos ver que esses eunucos, eles eram rejeitados do templo. Só que havia, meus irmãos, uma promessa em Isaías, uma promessa em Isaías, onde Deus pede que seja dado aos eunucos um lugar de honra. Eu sei que eu não vou encontrar, tá? Porque são vários vídeos atrás um do outro, eu era para mim ter marcado. Mas tá no livro de Isaías, essa passagem onde Deus fala, onde seja dado um lugar de honra aos eunucos no templo. Eu não vou encontrar assim olhando, né? Não vou encontrar assim olhando, mas tá em Isaías. Se eu encontrar, eu vou colocar, tá? Essa passagem de Isaías, eu vou colocar no comentário fixado de Isaías, para vocês verem essa passagem de Isaías, tá? Onde Deus pede que seja dado no templo um lugar de honra aos eunucos. Só que essa profecia, ela não vai se cumprir com o judaísmo. Ela vai se cumprir na época do cristianismo. Você está compreendendo, meus irmãos? Você está entendendo o valor disso aqui? Essa vai ser realizada no tempo do cristianismo. Assim olhando, eu não vou. O livro de Isaías é muito grande, eu não vou encontrar assim desse jeito. Mas gostaria muito, passando aqui, que encontrasse, para abrilhantar o vídeo. Eu esqueci, meus irmãos, erro meu, peço perdão a vocês. Olha só. Que coisa, né? Mas eu vou colocar, tá? Mas muita gente não sabe o que é vídeo. Comentário fixado. Ai, meu divino Pai eterno. Mas que coisa, hein? Então eu quero falar aqui sobre a questão do batismo, sob condição.
O que é o batismo sob condição? Era o batismo de eunuco. Entendeu? Era o batismo de eunuco. Porque o batismo, o batismo lá já estava sendo discutido se podia dar para os pagãos o batismo, porque só era para os judeus. Então, para que dar né? Pedro vai e batiza a casa de Cornélio, que é um pagão. Deixa eu parar de procurar, porque senão o vídeo não vai sair. Não é? Mas eu vou procurar aonde é. Eu vou procurar, certo? Olha, eu vou procurar depois do vídeo, eu vou colocar na tela a mensagem para vocês verem. Então, enquanto eu vou falando aqui de Isaías, possa ser que eu já tenha encontrado depois do vídeo, eu vou colocar na tela, tá? Para vocês lerem. Aqui na tela mesmo, para vocês verem, enquanto eu vou falando. Então, os eunucos, eles eram separados do templo. Então, aqui é a explicação do batismo sobre condição para os eunucos. Eles foram afastados do templo. Se eu encontrar, você vai estar vendo aí o versículo na tela. E então, por serem separados, por serem rejeitados pelo templo, pelos que estão à frente, pelos doutores da lei, sacerdotes, judaizantes, logo eles eram um povo rejeitado, eram homens rejeitados. E aí o que é que acontece? Que Deus aqui pelo profeta Isaías vai dizer que seja dado ao eunuco um lugar de honra no templo. Ou seja, Deus está dizendo que abracem o eunuco outra vez. Ou talvez como nunca foi abraçado. É para receber ele de volta no templo. É para receber ele de volta na casa do Senhor. Então, para receber o eunuco de volta na casa do Senhor, não aconteceu nos tempos judeus, nos tempos judaicos, essa profecia. Mesmo que fizeram uma ala onde os eunucos poderiam visitar, mas essa promessa não pode ser cumprida aí, porque ela está falando em âmbitos espirituais, não em âmbito material. A parte do templo de Jerusalém, a parte dos eunucos. Essa parte aí não é cumprida em âmbitos, repito, espiritual. Como é que ela vai acontecer, irmão Fábio? Em âmbitos espiritual, o que você acabou de ler, vê no início aqui do vídeo, no capítulo 8 de Atos, verso 36. Põe de novo na tela, diretor. Olha aí. Continuando o caminho, encontraram água. Disse-lhe o eunuco: eis a água, que impede que eu seja batizado? Veja, depois do ponto, volta para mim, diretor. Depois do ponto, o eunuco diz para Filipe: que impede que eu seja batizado? Porque havia um empecilho deles serem recebidos na religião, deles serem recebidos como membros da religião, como membros da igreja, como para fazer parte também dos membros, fazer parte, se tornar o filho de Deus. Então, para os eunucos se tornarem filhos de Deus, é necessário o batismo. Não uma parte material do templo, uma ala do templo, a ala dos eunucos. Não. Isso aí não tem valor algum. Porque existia essa ala dos eunucos? Para que eles fossem separados dos demais. Era essa a separação. Por isso havia essa ala. Mas o eunuco vai se tornar, como eu e como você, herdeiro da salvação pelo batismo. É onde eles são reconhecidos que são pessoas, que são gentes que Deus ama e que Deus quer eles no seu reino salvífico. Por isso, era sobre condição. Por quê? Porque já existia
aquela rixa do povo judeu não se misturar com os eunucos, de não aceitar os eunucos como povo de Deus, assim como rejeitava os samaritanos, como rejeitava outras classes, não aceitava em âmbito religioso como povo de Deus. Tanto que chamava com os de fora de cães. Era chamado de cães. Se Jesus disse, como judeu, não pode pegar os pães dos filhos para jogar para os cachorros. Está dizendo a quem? Uma pagã que é de fora, não é de dentro do âmbito religioso. Judeu, é de fora. E agora eles são recebidos no âmbito cristão religioso. Os eunucos. Por isso ele diz, olha aqui a água, que impede que eu seja batizado? Porque talvez pensou o eunuco, como nós somos rejeitados, como nós não somos aceitos, e eles são judeus convertidos ao cristianismo, pode ser que eles ainda continuem com isso do judaísmo. Talvez passou isso na cabeça do eunuco, né? Mas só que havia um batismo para os eunucos sobre condição. Ou seja, foi aberta uma exceção para os eunucos na igreja, para que eles pudessem se tornar também filhos de Deus. Então não se torna no âmbito cristão filho de Deus sem o batismo. É uma das 3 razões teológicas do batismo. Quando somos batizados, nos tornamos filhos de Deus. Segunda razão teológica, o céu se abre para nós. Terceira razão teológica, recebemos o Espírito. Aliás, primeira razão teológica, o céu se abre para nós no batismo. Segunda razão teológica, recebemos o Espírito Santo. Terceira, nos tornamos filhos de Deus. Então eles também são filhos de Deus. Se você olhar para Mateus 3, Lucas 3, 21 e 22, quando acontece com Jesus. Jesus deixou ser batizado, porque Jesus não era pagão, ele é Deus, para dizer, acontece com cada um de vocês quando recebem o sacramento do batismo. O céu se abre para vocês, vocês recebem o Espírito Santo e vocês se tornam filhos de Deus, porque Deus disse, este é o meu filho amado. Nos tornamos filhos amados. Então os eunucos foram reconhecidos dessa maneira, recebido, cumprida essa promessa de Isaías, no batismo, o batismo desse eunuco. Por que está na Bíblia o batismo desse eunuco? E você não vai encontrar escrito no Novo Testamento mais outro batismo de eunuco. Esse está escrito para dizer, esse ficou escrito para dizer, agora os eunucos também são gente, são pessoas, são filhos de Deus, Deus os ama. Então no início da igreja era sob condição. E essa condição era batizar os eunucos não sendo em público. Esse batismo dos eunucos era separado. Eles selecionavam alguns sacerdotes da igreja, alguns diáconos, e Filipe era um desses. O diácono Filipe, desses 7 ordenados, do qual se destacou o Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, e São Filipe, diácono, ele era batizador de eunuco. São Filipe, diácono, batizou vários eunucos. Por isso que é dito sobre condição, batismo sobre condição, o batismo de eunuco, porque a condição era essa, não ser batizado em público e selecionar quais eram que iam batizar os eunucos. Por quê? Por causa dos judeus cristãos, os judeus que vieram do cristão, que ainda continuava. Não é à toa que eles queriam que os pagãos fossem circuncidados, eles eram danados. Por isso que houve o concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, que está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Para discutir sobre a circuncisão. Ali não entra a questão do batismo de eunuco, mas que fica claro que não é necessário circuncidar e fica claro que não pode impedir o batismo a ninguém. Deus é para todos. Deus aceitou os pagãos. Então, o eunuco também era pagão
vivia na classe dos pagãos, apesar de serem de raízes judia, mas essa era a condição, por isso chamado batismo sob condição. Então, quando eu trouxe o vídeo mostrando o batismo sob condição do eunuco, onde eu mostro 5 tipos de batismo dentro da Bíblia: o batismo de sangue, o batismo de João Batista, o batismo de cristão, o batismo pelos mortos e o batismo de eunuco, porque o batismo de eunuco não era um batismo cristão, era. Mas o que acontece? Que era sobre condição. Tem as condições para batizar os eunucos na igreja primitiva. Olha só, olha o versículo 37 que Filipe responde a ele. Põe na tela, diretor. Olha só, ó. Então ele diz: que impede que eu seja batizado? Né? O bichinho ainda pergunta, porque poderia dizer: não, você é eunuco. Aí Filipe diz assim, ó, 37, ó. Filipe responde: se creis de todo o coração, pode sê-lo. Ele respondeu, né? Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a água, então mandou para o carro. 38 diz, ó, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Volta para mim, diretor. Aí. Mas veja, por causa desse impedimento que tinha os eunucos e que ele mesmo sabia, era isso. Que impede que eu seja batizado? Ó, aqui tem água. Ali, encontramos uma água, ali onde tem água. O que impede que eu seja batizado? Ele ficou esperando Filipe dizer: não, mas é porque você é eunuco, eu não posso te batizar. Tal e coisa. Você já sabe como é que acontece, né? Você, isso e tal, você é um eunuco. Acho que ele esperava isso, né? Acho não, a certeza que eu tenho, que nós temos, é que ele esperava isso. Ele esperava isso da boca de Filipe, do diácono Filipe. Filipe disse: não tem, não, nada vai impedir, não, você não. Você apenas crê e pronto, você tem que crer. Porque ele era adulto, catecúmeno, então tem que crer. Não é? Diferentemente da criança que é pela fé dos pais. Vocês creem, né? No batizar os pais diz cremos, então pode batizar o filho. Mas aqui, como ele era catecúmeno, ou seja, adulto, você tem que crer em Jesus para poder ser batizado. Aí ele disse: eu creio. E aí desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui está, meus irmãos, a prova de amor maior de Deus para com todos, sem exceção de ninguém. Os eunucos eram rejeitados. Os eunucos eram aqueles de quem não era tido como gente, como também os samaritanos não eram. E nós vemos Pedro e João no próprio capítulo 8, aqui do versículo 14 ao versículo 17, enviado a Samaria. Samaria é onde moram os samaritanos, para batizar, para crismar a multidão de fiéis lá. Nós vemos o batismo dos pagãos acontecendo, né, e conversão no mundo pagão, o mundo grego, o mundo da Galácia, ou Turquia, romano, receberem, abraçarem Jesus pelo batismo. Então isso é maravilhoso. Isso não tem paga. E a outra condição a outra explicação é sobre 1 Coríntios 15, 29. Vamos lá. 1 Coríntios, pronto, ficou claro, né, sobre isso. Agora, quando o eunuco é recebido como filho de Deus. Muito bem. O outro é o batismo dos mortos. Vamos lá. Olha, existem muitas versões sobre isso, tá? Mas a versão mais verdadeira sobre os eunucos é essa. Por exemplo, eu já vi muitos católicos dando a interpretação dos eunucos, que foi feito no templo, no novo templo, uma parte para colocar os eunucos, uma ala dos eunucos no templo. Então foi ali que foram recebidos. Mas estamos falando em âmbito material, né? Tá? Mas no âmbito religioso, espiritual, eles não eram aceitos, porque estavam separados dos demais, né? Como verdadeiramente porco no chiqueiro. Essa que é a realidade. Mas aqui nós vemos ele ser recebido como gente. Esse batismo começou sob condição, depois veio o paganismo, não ligava para isso, foi o mundo pagão que se converteu, que ia sendo batizado. E então eles foram recebidos e então acabou-se esse negócio, né? Então qualquer sacerdote, o bispo, o diácono poderia batizar. Os eunucos foram recebidos
não é? Na casa do Senhor, em âmbitos espiritual, sem precisar separar ninguém de ninguém. Não é? Todos são iguais na casa de Cristo, na igreja fundada por Ele. Então, outra questão muito discutida é a questão de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Põe na tela, diretor. De outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? Volta para mim, diretor. Meus irmãos, essa questão aqui é outra questão também muito discutida. Há muitas pessoas que... Há uma versão que diz que os pagãos estavam fazendo isso em Coríntios, imitando a igreja, mas só que estavam se batizando pelos mortos que morreram sem ser batizados. Essa versão. Mas uma versão mais ampla, uma versão mais verdadeira, é que cristãos saduceus, que tinham se tornado cristãos, eram as seitas, tanto farisaica, que se separaram da igreja de Cristo, no concílio de Jerusalém, e os saduceus, que diziam que tinham aceitado Jesus, que tinham aderido a Cristo, mas que continuava com seus ensinamentos. E eles não tinham crença na ressurreição. Inclusive, eles indagaram de Jesus que uma mulher casou com 7 irmãos, com 7 homens. De quem será ela na eternidade, na ressurreição, na eternidade? Porque eles não acreditam na ressurreição, os saduceus. Jesus disse: não será de ninguém que na eternidade serão como anjos. Não é? Então eles indagavam porque eles não têm crença na ressurreição. Como algumas seitas protestantes não acreditam em ressurreição. Aliás, quando a pessoa não acredita em ressurreição, vai para o protestantismo, né? Ressurreição quer dizer aqui, esse termo ressurreição quer dizer vida eterna. Tá? Então aqui fica mais claro o texto bíblico que eram os saduceus, porque Paulo indaga como batizar pelos mortos se nem sequer eles acreditam que existe ressurreição. Ó, veja, de outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? Paulo está dizendo, se eles não acreditam na ressurreição dos mortos, nem na vida eterna, porque para não acreditar na vida eterna, tem que não crer na ressurreição dos mortos. Porque os corpos, no dia do juízo final, todos vão ressuscitar, bons e maus, para ir com seus corpos, ou para o inferno, ou para a eternidade, para a salvação eterna. Então os saduceus não creem nisso, mas eles enganavam cristãos na igreja de Coríntios, dizendo que se aqueles cristãos que tiveram, todavia, filhos que morreram pagãos, tanto crianças como adultos, não ficassem chorando, lamentando, porque eles poderiam batizar aquela pessoa, a mãe, por exemplo, uma mãe que teve um filho, o filho nasceu, poucos dias morreu sem ser batizado. Aquela mãe chorava porque pagão não se salvava. O que era que eles diziam? Não, nós batizamos você no lugar dele. E ele vai estar batizado. Então era esse âmbito dessas seitas judaizantes. Só que existem muitas versões. Eu estou dando aqui uma versão que eu acredito que seja a mais confiável de tantas as versões. É que eu estou dizendo, a versão de Eununcos, muitas outras versões de Eunuco, mas a mais provável, legítima, foi essa que eu falei. E aqui também há muitas versões sobre isso. E essa versão que eu creio, né, que eu estou dando agora, eu acredito nessa versão aqui. Pode chegar aqui a pessoa nos comentários, isso aí aconteceu porque isso, assado. Espera aí. Mas os pagãos também não acreditavam, irmão Fábio, na ressurreição. Nem os pagãos e nem os saduceus. Aí é aquela... Se foi os pagãos, por que eles estavam batizando-se em lugar dos mortos? Né? Se eles não acreditam em ressurreição. Por que se batizam por eles? Se foi os que da seita dos saduceus, que aderiram a Cristo, que acreditavam em Cristo, por que eles faziam isso também?
Então, o certo é que eles faziam isso, mas não tinham crença na ressurreição. Quer pagão, quer saduceus. Certo? Essas são as explicações mais exatas dessas páginas difíceis, meus irmãos. E se as páginas difíceis, alguém foi lá, Paulo escreveu isso aí, toma aí. Quem quiser entender, busque lá a verdade, vai entender o que realmente isso aconteceu. E existem muitas versões sobre isso. Essa é a versão mais confiável. É a versão que eu creio. Certo, meus irmãos? Olha, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, promova a apologética, a doutrina da igreja. Nós mostramos aqui pelas Sagradas Escrituras. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.